Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia, e hoje nós chegamos no capítulo número 2 do livro do Êxodo. Antes de nós começarmos, eu convido a você que não fez inscrição ainda no meu canal, o canal Antônio Lima Braga Júnior no YouTube, faça sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo, comente, enfim, nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook, quem nos acompanha já sabe, pode ler comigo o capítulo inteirinho durante a semana, porque eu vou postando e você lê de segunda a sábado, e no final de semana a gente faz esse bate-papo. Temos vídeos curtos também todos os dias nessas plataformas, e você também pode nos acompanhar, compartilhar e nos ajudar nesse trabalho, tá bom? Vamos lá? Êxodo 2, um Deus que age mesmo quando não vemos. Essas últimas semanas que nós estávamos no livro de Gênesis, nós falamos muito sobre isso. Deus agindo nos bastidores. Deus vai moldando a nossa história, vai criando um mecanismo para que nós possamos nos encaixar nos seus propósitos. E ainda continuamos no livro de Êxodo dessa forma, porque conta a história do povo de Israel e o jeito que Deus foi conduzindo esse povo até a terra prometida. Então, um Deus que age mesmo quando nós não vemos. E aqui nós temos o relato do nascimento de Moisés. No seu contexto, a história do povo de Israel estava sendo moldada. O nascimento de Moisés e a fé de seus pais. O capítulo começa apresentando um casal da tribo de Levi, que tem um filho num momento extremamente difícil. Naquele momento, naquele contexto, o faraó tinha decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Imagine só. Mesmo assim, quando a mãe vê que o menino era formoso, ela o esconde por 3 meses. Você já imaginou isso? 3 meses escondendo um filho recém-nascido, chorando, com cólica, com todas as dificuldades que uma criança pode trazer? 3 meses ela ficou escondendo esse menino. O texto mostra coragem e fé. Esconder um bebê por 3 meses em meio a uma perseguição tão severa exigia confiança. Confiança em quem? Em Deus. A mãe de Moisés não apenas amou seu filho, mas tomou decisões sábias e estratégicas. Quando não pôde mais escondê-lo, ela o colocou em um cesto de junco vedado com betume e piche e o deixou entre os juncos do rio Nilo. Muitas pessoas dizem que Moisés foi encontrado no rio Nilo, mas na verdade foi encontrado às margens do rio, protegido dentro de um cesto, tá? Há momentos em que fazemos tudo que está ao nosso alcance, mas chega a hora que temos que entregar nas mãos do Senhor. Assim como a mãe de Moisés preparou o cesto com cuidado, também devemos fazer nossa parte antes de confiar o restante ao Senhor. A fé não é passividade, é ação acompanhada de entrega. A intervenção inesperada, a filha de Faraó. A filha de Faraó desce ao rio para se banhar e encontra o cesto. Ao abrir, vê o bebê chorando e se compadece dele. Ela reconhece que é um menino hebreu, mas ainda assim decide poupá-lo. Ela poderia ter entregue a seu pai e falar que o menino hebreu, mas ela decidiu poupá-lo. O texto mostra que Deus pode usar pessoas improváveis, até mesmo alguém da casa do opressor, para cumprir os seus propósitos. A compaixão da filha de Faraó contrasta com a crueldade do decreto de seu pai. A irmã de Moisés, chamada Miriam, que estava observando de longe, se aproxima e se oferece para ajudar, sugerindo até chamar uma mulher hebreia para amamentar o bebê. Deus abre portas onde jamais imaginaríamos. Ele pode usar pessoas que não compartilham com a nossa fé para nos favorecer. Precisamos estar atentos, como a irmã de Moisés, para agir com sabedoria quando Deus cria oportunidades. A providência divina, Moisés devolvido à própria mãe. A filha de Faraó aceita a sugestão da menina e chama justamente a mãe do bebê para amamentá-lo. Ela ainda promete pagar pelo serviço. Depois de crescido, o menino é levado à filha de Faraó e se torna seu filho adotivo, recebendo o nome de Moisés, porque das águas o tirei.
A mãe de Moisés não apenas recuperou seu filho, mas agora o criou sob a proteção oficial e ainda recebendo salário por isso. O nome Moisés carrega o significado de sua história, alguém tirado das águas, preservado por Deus. O capítulo mostra que Deus estava conduzindo cada detalhe, cada momento, mesmo sem aparecer diretamente na narrativa. Deus é capaz de transformar perdas em restituição. Ele trabalha nos bastidores, como eu disse agora há pouco, alinhando circunstâncias que parecem impossíveis. O que entregamos a Deus, ele pode devolver de forma muito maior do que nós podemos imaginar. Moisés adulto, o conflito entre identidade e injustiça. Já adulto, Moisés sai para ver seus irmãos hebreus e testemunha um egípcio espancando um deles. Movido por indignação, ele mata o egípcio e o esconde o corpo na areia. No dia seguinte, ele tenta apartar uma briga entre dois hebreus, mas um deles diz para ele que o crime que ele tinha feito no dia anterior já havia sido descoberto, ou seja, ele estava tentando apartar uma briga, mas ele tinha matado um no dia anterior. Moisés demonstrou senso de justiça, mas agiu de forma precipitada. Ele já se identificava como povo hebreu, mesmo tendo sido criado como príncipe. O medo surgiu quando ele percebeu que o ato não tinha ficado oculto. Ter boas intenções não justifica atitudes impensadas. A justiça de Deus não é alcançada pela força humana. Quando tentamos resolver problemas pela nossa própria impulsividade, criamos dificuldades. É sempre assim. Quando nós queremos fazer aquilo que é para Deus fazer, a gente age de maneira precipitada. A fuga para Midian. Quando o faraó ficou sabendo do ocorrido, ele tentou matar Moisés. Moisés então foge para Midian e se assenta junto a um poço. Midian ficava onde hoje é a região noroeste da Arábia Saudita, conforme você pode ver aí no mapa. Ali ele encontra as filhas de um sacerdote de Midian sendo hostilizadas por pastores. Moisés as defende e as ajuda a dar água ao rebanho. Mesmo em fuga, Moisés continua demonstrando senso de justiça e proteção. As filhas de Reuel ou de Jetro, esses dois nomes são os nomes do sogro de Moisés, reconhecem sua bondade e o levam para casa. Moisés então passa a viver com aquela família e recebe Zípora como sua esposa. Mesmo em momentos de crise, nosso caráter continua sendo provado. Deus usa períodos de deserto para moldar o nosso coração. Às vezes, o lugar para onde fugimos se torna o lugar onde Deus nos prepara. O nascimento de Gerson. Zípora dá à luz um filho e Moisés o chama de Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha. Esse nome expressa sua condição de estrangeiro e a sua sensação de deslocamento. Moisés vive entre dois mundos, não pertence mais ao Egito, mas ainda não conhece plenamente o propósito de Deus para a sua vida. O nome do filho revela sua consciência de que é uma qualidade de passageiro, temporário ou efêmero em uma terra. Há fases na vida em que nós nos sentimos deslocados, como se estivéssemos entre dois mundos, entre terras. Deus usa esses períodos não como desperdício, mas como preparação. Ele usa o sentimento de peregrinos que nós vamos ter para nos lembrar que nossa identidade final está nele. O clamor de Israel e a resposta de Deus. O capítulo termina com uma mudança de cena. O rei do Egito, Faraó, morreu. Mas a opressão sobre Israel continuou. O povo geme e clama. O texto diz que Deus ouviu, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, viu os filhos de Israel e conheceu a sua dor. O clamor do povo não é ignorado. Deus lembrou-se não significa que ele havia esquecido, mas que decidiu agir conforme a sua aliança. Os 4 verbos
ouviu, lembrou-se, viu e conheceu, mostra um Deus profundamente envolvido com seu povo. Deus escuta nossos clamores, mesmo quando parece silencioso. Ele age no tempo certo, de acordo com as suas promessas. Existe um ditado por aí que fala que Deus tarda, mas não falta. Eu não concordo. De jeito nenhum, Deus não tarda. Ele age no momento certo, no momento dele, não nosso. A dor não passa desapercebida aos olhos do Senhor. Conclusão: Deus prepara libertadores. Esse segundo capítulo do livro do Êxodo mostra que antes mesmo de Moisés saber quem ele era, Deus já estava preparando sua vida para um propósito maior. O capítulo revela um Deus que age discretamente, mas poderosamente, conduzindo cada detalhe, desde o cesto no rio até o clamor do povo. Deus está trabalhando na sua história, isso mesmo quando você não percebe. Muitas vezes ele já mudou o seu caminho, mas você ainda não percebeu. Pare de reclamar e comece a agradecer. O que parece perda pode ser parte da sua preparação. O deserto pode ser o lugar onde Deus forma o seu caráter. Seu clamor não é ignorado. Deus vê, ouve e conhece a sua dor. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.